dia a vocês que estão aqui nessa casa, aqueles que não conseguiram estar aqui, né? Aos nossos amigos internautas e ao mundo todo, né? O nosso planeta. Vai essa saudação com a paz de Jesus, que possa envolver todos os corações, né? No seu infinito amor e generosidade, com a sua doçura, com o seu esplendor, né? Com a sua paciência, o seu imenso amor por toda a nossa humanidade. Então, por isso que eu gosto de saudar todo mundo com a paz de Jesus, né? Não é uma simples saudação, não é um simples olá, ela envolve, assim, né? Toda essa energia, assim, que a gente sente aqui nessa casa, a energia dos nossos amigos, do plano espiritual que vem em nosso auxílio, né? Que nos prepara já antes da gente mesmo conseguir chegar até aqui. E é sempre uma oportunidade para aprender alguma coisa, para levar para o nosso dia a dia, para o nosso próximo. E tenho certeza que todo mundo que está aqui sai, né, com o coração mais aquecido, mais preparado, mais animado, né, com mais esperança em dias melhores, apesar de que o mundo dita muitas coisas negativas para a gente, para o nosso coração, a gente consiga se sobressair a tudo isso, né? Através dessa energia, dessa emanação de amor de Jesus por todos nós. Então, bom Evangelho, que vocês consigam guardar bem no coração mesmo as palavras que vão ser faladas hoje através do nosso irmão, para a gente levar para a nossa vida fora. Um bom Evangelho para todos nós. Tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria mais uma vez, né? A gente estar aqui reunidos em nome de Jesus. Nós que todos os dias buscamos intensamente, né? Essa necessidade que temos de entender a vida, né? Entender a nós mesmos, para que a gente possa caminhar melhor, para que a gente possa compreender muitas coisas que se passam em nossas vidas, né? E muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Por que isso, por que aquilo? E nós gostaríamos de aproveitar essa grandiosa oportunidade que Jesus está dando a mim, né? De estar aqui sendo intermediário da espiritualidade de alguma forma, e a vocês que estão aí, os nossos amigos internautas, para a gente refletir uma coisa muito importante, né? Eu até cheguei aqui de manhã e eu não tinha bem ao certo o que eu iria falar hoje, né? É mais ou menos assim. E aí a espiritualidade vai nos envolvendo, né? A gente vai fazendo essa conexão, porque é uma tarefa que a gente já faz há algum tempo e a gente aprendeu a confiar na espiritualidade e a confiar no nosso coração também. E a gente se une nesse propósito de querer aprender mais, né? E a gente tem percebido, e a espiritualidade sempre nos alertou com relação a isso, que as pessoas que mais sofrem no nosso mundo são as pessoas que têm um olhar muito superficial das coisas, né? Nós temos que entender, a gente ouve muito falar isso, mas é verdade, aí está a chave para a gente começar a viver de maneira diferente. Nós precisamos ter um olhar mais profundo de todas as coisas. Quando nós temos um olhar muito superficial, nós ficamos muito presos às coisas materiais que acontecem. Por exemplo, se está acontecendo qualquer tipo de desafio na sua vida, de dificuldade, quando a pessoa tem um olhar muito superficial, muito materialista, ela vai achar que tudo aquilo que está acontecendo é uma punição para o coração dela, é uma dor sem explicação, não tem motivo de ser.
mas a gente sabe que tudo que acontece tem um motivo de ser, né? Tudo acontece por um motivo. Isso daí a gente não pode esquecer. É como as pessoas que se acham, por exemplo, pessoas que se acham muito inteligentes, mas não tem profundidade, né? Então não adianta você ter um oceano de conhecimento com 5 centímetros de profundidade. Então por isso que é importante encontrar o entendimento e a compreensão espiritual de todas as questões, Quando nós iniciamos a nossa trajetória aqui na Terra, né? Somos crianças, vamos sendo aí preparados, né? Pela espiritualidade, começamos a crescer, chegamos à adolescência e aí logo nós ficamos um pouco mais maduros, e aí vem o conhecimento, o entendimento das coisas, né? Isso somente não basta, né? É interessante e é muito importante a gente ter o conhecimento espiritual. Essa é a proposta da doutrina espírita e de tantas outras doutrinas espiritualistas no mundo. Fazer com que a criatura humana, ela compreenda que temporariamente, nesse momento, você está vivendo uma experiência aqui na Terra. Mas nós já tivemos várias existências, né? Nós já passamos por diversos processos que nos trouxe até aqui, né? Então, por isso que tudo que nós vivenciamos, né? Os desafios, os desencontros, as enfermidades, tudo aquilo que nós nos deparamos aqui na Terra tem um motivo de ser, está muito relacionado com o nosso passado. Por exemplo, nós que somos pais e recebemos nossos filhos, a gente sabe que existe um desafio muito grande aí, né? É lógico, nós amamos os nossos filhos, nós queremos bem as pessoas que fazem parte da nossa família, mas todos eles têm um histórico espiritual conosco, todos eles, né? Às vezes nós enxergamos os nossos filhos, né? E vemos as suas deficiências, os problemas que eles têm, as fraquezas, e nós achamos que é simplesmente, né, aquele momento, mas não é. Quando Deus nos coloca, nos dá essa possibilidade de vivenciarmos com outras pessoas, é porque de alguma forma nós temos algum tipo de comprometimento com eles, né? Então nós não podemos aí nesse caso ter um olhar superficial, de maneira que nós precisamos compreender que existe um histórico espiritual tanto no coração das pessoas que estão vivendo conosco, né, com a nossa história e a nossa trajetória espiritual. É muito importante a gente entender isso. E fica mais fácil você viver assim. Por quê? Porque quando você se deparar diante de uma questão difícil, né? Já que nós estamos falando de filho, quando um filho, por exemplo, tem uma atitude, segue por um caminho que nós não gostaríamos. Isso acontece, né? Acontece. Então nós estamos aqui com o papel de fazer essa transformação no coração dele. E muitas vezes as pessoas julgam o outro, né? Então esse julgamento é muito equivocado. Aí, à medida que nós temos um olhar mais profundo, mais espiritualizado das coisas, a gente sabe compreender um pouco melhor tanto a dificuldade do outro como a nossa própria dificuldade, né? Quando nós passamos por uma enfermidade, nós passamos por um processo de desentendimento, de relacionamento, qualquer coisa, né? Qualquer dificuldade que nós estamos passando tem um significado espiritual, tem um motivo de estar acontecendo. Nós precisamos reparar tudo isso, né? E tudo isso que nós estamos vivendo, todas essas questões, é para fazer com que a gente consiga de verdade amadurecer espiritualmente, né? Tirar de dentro de nós sentimentos que não são muito bons, fazer com que a gente consiga desenvolver aquilo que Jesus sempre nos ensinou, que é o amor, né? Esse amor por todas as criaturas, por nós mesmos, pelas nossas vidas, mas para que a gente possa realmente realizar essa tarefa, é necessário ter esse olhar mais profundo. Porque às vezes eu converso com as pessoas, eu percebo, a pessoa está reclamando tanto da sua existência, daquilo que está acontecendo, mas ela está tendo um olhar muito superficial de tudo, né? Ela não consegue se colocar no contexto. Por exemplo, eu tenho um histórico espiritual. Ela não enxerga assim, ela enxerga como se ela tivesse somente essa existência, né? E a vida fosse somente isso que nós estamos trilhando aqui na Terra, e não é. Não é, isso é só um instante, né? Isso é só um momento, é só uma experiência que nós estamos tendo. Agora, o resultado de tudo isso
O êxito, né, da nossa trajetória aqui na Terra vai depender disso, desse olhar mais profundo, né? Você buscar essa questão espiritual. E é muito importante, tudo o que acontece nas nossas vidas, a gente procurar ter esse entendimento, essa compreensão e encontrar, né, onde que está aí o caminho para que eu entenda isso espiritualmente falando. E nunca ficar superficialmente, né? Aquela questão superficial, que senão você vai sofrer. Vai sofrer. Porque se nós olharmos só superficialmente, nós teríamos hoje um mundo de injustiças. Somente de injustiça, né? E é isso que porque a gente passa por tantas questões, tanto sofrimento, tanta dor. Por exemplo, o que está acontecendo hoje no nosso planeta? Acho que todo mundo aqui está ao par daquilo que está acontecendo, essas guerras, essas coisas absurdas. A gente começa a analisar, se a gente começar a analisar superficialmente, é uma loucura, mas tudo isso tem um histórico espiritual. Isso não começou agora, isso já está sendo constituído há milhares de anos. Por exemplo, vamos pegar aquela região onde está acontecendo esse evento, né? Triste, né? Esse evento que a gente não gostaria de estar vendo. Esses problemas já vêm há milhares de anos. Percebe como tudo isso é muito, muito profundo, não é superficial. Então as pessoas querem entender superficialmente. Isso é uma tragédia, é uma injustiça, não pode acontecer isso, não pode. Claro, existem muitas injustiças. Como nos diz a espiritualidade, existe muita injustiça, mas não existem injustiçados. Para a gente entender isso, olha como é profundo isso. E sim, existe injustiça, mas não injustiçados. Então muitas coisas que às vezes nos acontecem, não é porque Deus está nos punindo, isso não existe. Deus é amor, né? É bondade. O que acontece é a reparação do nosso próprio espírito com relação àquilo que nós temos que passar, né? Então é muito interessante a gente ter esse olhar mais profundo das coisas. Eu estava vendo aqui, tem uma passagem muito interessante do Evangelho, que Jesus fala assim, o ensinamento do Cristo, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Alguém consegue interpretar isso superficialmente? Não dá. Como que você vai amar o seu inimigo? De que maneira? Né? Não tem cabimento isso. Mas Jesus era profundo nos seus ensinamentos. Ele não estava falando da vida material, ele estava falando da vida espiritual. E quando nós recebemos um filho, você conhece o seu filho? Não, espiritualmente não. Você conhece o seu filho fisicamente, né? Aquele ser que saiu de dentro de você, que você amamentou, ou que você criou, ou que você orientou, que você educou, mas espiritualmente ainda nós não temos essa capacidade de penetrar, né, esse conhecimento espiritual, graças a Deus, porque senão você descobriria, por exemplo, que o seu filho foi o seu inimigo, né? Pensou se você soubesse, esse ser que eu estou recebendo como filho foi aquele que tirou a minha vida lá atrás, né? Ou aquele que eu matei, aquela pessoa que eu maltratei. Aí sim, aí a gente consegue interpretar esse ensinamento do Cristo, né? Amai os vossos inimigos. Estamos amando os nossos inimigos, na figura de filho, na figura de mulher, de marido, né? É exatamente isso que está acontecendo. Por isso que nós temos que ter um olhar mais profundo de tudo que está em torno de nós. E Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de reparação. Então, quando nós recebemos um filho, uma mulher, um marido, um ente qualquer difícil, nós precisamos ter muito cuidado, né, da maneira como nós levaremos adiante o nosso processo de auxílio e de ajuda a essa pessoa. Temos que ter essa compreensão e esse olhar mais profundo, né? Nos perguntar muitas vezes, mas está tão difícil assim, mas será que não é porque eu lá atrás contribuí para que ele desviasse do seu caminho, né? Que ele saísse do caminho do bem, e Deus em sua infinita bondade falou assim, olha, agora você vai voltar lá, vai receber como filho,
vai receber como um ente querido seu e vai tratar da melhor forma possível para que você consiga amar o seu inimigo. Deus é misericordioso. Então tudo isso que está acontecendo na terra hoje tem um motivo de ser. Tem um motivo de ser. E tudo aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, também tem um motivo grande, né? Às vezes ficamos angustiados, ficamos entristecidos, choramos, né? Nos lamentamos, porque a dor às vezes é difícil, é complicado, você não quer passar por aquele momento. Mas é necessário a gente entender que é uma forma da gente reparar aquilo que foi constituído de maneira equivocada, né? Dentro do desequilíbrio. Então esse olhar profundo teria que estar no coração de todas as pessoas, porque aquele que não tem essa compreensão, aquele que não tem o entendimento espiritual, acaba fazendo besteira, né? Acaba agindo segundo o seu entendimento. Se você tem um entendimento muito superficial, você acaba fazendo besteira, porque você vai achar que o outro está sendo injusto, que tudo que está acontecendo não tem motivo de ser, de estar acontecendo, e aí você acaba perdendo, jogando fora a oportunidade de aprendizado da vida. É isso que a doutrina espírita vem trazer a toda a humanidade, né? As pessoas encaram a doutrina espírita como religião, mas não é só religião, é um comunicado, né, celeste para toda a humanidade. Desperta o teu coração, né? Traz esse entendimento da reencarnação, das vidas sucessivas, para que você compreenda, entenda esse contexto da vida, para que você saiba que quando você encontrou um parceiro, uma parceira, constituiu uma família, iniciou, é por um motivo. Já existe uma ligação, né, anterior a tudo isso. Não é acontecimento fortuito. Deus não trabalha assim, né? Deus não permite que as coisas aconteçam assim, ó, por acaso. Não existe, né? Não existe coincidência, né? Como se diz, é deusdência. Tudo acontece por um motivo, tudo, absolutamente tudo. A gente não compreende isso, né? Porque nós estamos limitados, estamos aqui encarnados, mas a espiritualidade é grandiosa. Tudo tem um motivo muito grande de estar acontecendo numa sincronicidade que a gente não entende. Como eles conseguem fazer isso, né? Como, por exemplo, você nasceu aqui na Terra e já estava programado quem iria ser o seu parceiro, a sua parceira, quem ia ser a sua família, quem ia nascer na sua existência na condição de filho. Olha como é grande isso, gente. É muito grande. É a sabedoria divina, é o amor de Deus por todos nós, que nos oferece essa oportunidade de estarmos aqui na Terra nesse período relativamente breve, né, de uma existência, mas aprendendo bastante. Mas lógico, depende sempre muito da gente. E por isso que nós estamos fazendo essa reflexão. Aquele que tem um olhar mais profundo de tudo que acontece, consegue levar adiante a sua vida e ter mais êxito nas conquistas dos valores espirituais que todos nós precisamos adquirir. É por isso que nós estamos aqui. Agora, aquele que é excessivamente materialista, né? Aquele que tudo que acontece é daqui, é da terra, não, esse vai sofrer bastante, né? Porque não vai entender, não vai compreender. A gente até entende isso, né? Porque é um período de aprendizado, mas já chegou o momento da gente despertar, né? Da gente compreender isso, para que a nossa vida seja diferente. Porque senão, nós desistimos no meio do caminho. Por que nós vemos muitas vezes as pessoas se auto-aniquilarem, né? Tirar a sua própria existência? Por conta disso. A pessoa tem um olhar muito superficial e tudo aquilo que está acontecendo é muito grande para ela, né? É muito pesado. Então ela acha que a vida é só isso e acaba tendo, infelizmente, essas atitudes infelizes. Então, por isso que é importante a gente ter esse entendimento, por isso que é importante a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, junto de Jesus, os amigos espirituais, fazer essa reflexão, procurar entender a nós mesmos, entender a nossa vida atual e as nossas vidas anteriores, para que o nosso hoje seja melhor, né? É essa a proposta da espiritualidade. É por isso que Deus, em sua infinita bondade, enviou à Terra
múltiplos missionários, né? Pessoas que propagaram o bem, pessoas que esqueceram de si mesmo e trouxeram somente o amor para a terra, para que nós, de alguma maneira, observando essas criaturas, transformássemos os nossos corações. Então é importante a gente entender isso. Então nós estamos, né, em nossas vidas cercados de, vamos dizer assim, não é adversários, porque Jesus aqui coloca como inimigos, mas vamos dizer assim, irmãos nossos que necessitam do nosso carinho, do nosso aprendizado, né? Um dia eles vão aprender? Claro que vão aprender, mas depende muito de nós também. Então a nossa vida ela é muito mais profunda do que as pessoas têm percebido, né? Então cada coisa que acontece na sua existência, procura refletir, né, antes de tomar uma atitude. Busque, né, vai mais profundamente, né, na questão. Quando você estiver passando por um problema grave, né, esses dias eu tive que fazer isso, eu estou com um problema no meu braço, já faz muitos dias, e a gente entra dentro disso, né? Puxa vida, né? Por que tem que passar? Tem que passar por algum motivo, e tem que ter paciência, né? Tem que compreender que aquele momento é um momento de você ficar quieto, né? Refletir mais e buscar dentro de você o motivo de tudo isso, né? E tantas outras questões profundas, como isso que está acontecendo no nosso planeta hoje. Percebe, gente? Então é aprendizado, é aprendizado. Todos nós estamos sendo chamados para isso. Desde aquela época, né, de que Jesus esteve aqui na Terra, ele vem tentando de alguma forma alertar a humanidade com relação à sua atitude, né? Por isso que existem muitas interpretações erradas nas religiões. Eles pegam o Novo Testamento, eles pegam a Bíblia e fazem uma interpretação materialista das coisas. E não pode. Tudo que está na Bíblia tem uma interpretação espiritual. É como essa passagem do Cristo: amai os vossos inimigos. Se você levar para o lado material, não tem sentido nenhum isso. Mas leva para o sentido espiritual. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E é verdade. E é verdade. Né? Todos nós temos uma alma, temos um espírito, já temos o nosso histórico espiritual. Aqueles que têm mais que um filho, sabem o que eu estou dizendo. Você pode ter 2, 3, 5, 10, 15 filhos, vai ser sempre um diferente do outro. Ninguém é igual. Por que nós somos iguais? Porque temos uma trajetória espiritual, né? Conquistas. Alguns conquistaram alguns valores, outros não. Então, por isso que nós temos, né, caráter diferente, estrutura espiritual diferente. É assim, somos todos alunos. É como uma sala de aula, né, que você vai na escola, uma sala de aula, um aluno é diferente do outro, cada um tem uma capacidade diferente do outro. É assim, né? E Deus, em sua infinita bondade, nos dá essa oportunidade de vivermos juntos, de aprendermos juntos e dividir. Aquele que conhece um pouco mais vai dividir com aquele que conhece um pouco menos. E assim todos nós vamos amadurecendo, né? Mas isso só é possível quando nós, de verdade, temos esse olhar mais profundo de tudo, né? E aí sim se torna um pouco mais fácil. Porque, como nós falamos no início, senão nós começaremos a taxar a vida como um absoluto castigo de Deus, né? Eu já ouvi muito isso, Deus está castigando fulano por conta disso e daquilo. Não, Deus não faz isso. Deus é amor e justiça. Deus permite que as coisas aconteçam, né, para uma necessidade de reparação. E na maioria das vezes, quando nós passamos por situações muito complexas, né, é que nós não lembramos disso, mas nós mesmos escolhemos passar por essa situação para poder reparar no nosso espírito aquela deficiência. Então, quando nós, por exemplo, percebemos uma pessoa que está vivenciando uma enfermidade muito grave, um câncer, por exemplo, que nós aqui na Terra chamamos de doenças terminais, né? Quando você vê aquilo, né, aquele expurgo da doença, aquele sofrimento todo, é porque a cura já aconteceu. A cura espiritual é exatamente essa, é o expurgo da enfermidade, do desequilíbrio que existia espiritualmente. Mas quando nós temos um olhar estreito, muito raso, nós olhamos somente a parte física, né? Somente a parte física. E a cura, na verdade, ela vem de dentro para fora. De dentro para fora. Esse é o sentido das enfermidades. Então, gente,
vamos observar um pouco mais a vida com esse olhar mais criterioso, mais profundo de tudo, e nunca superficialmente, né? Quando nós ouvimos alguma coisa que nós não gostamos, quando alguém fala alguma coisa que nos fere, sempre existe um motivo por isso, né? Existe um sentimento ali. Não é assim? Às vezes você conhece uma pessoa que você nunca viu, mas, sabe, não bate, né? Você tem aquele sentimento assim, fala assim, não sei porquê, não vai, né? Na verdade, na maioria das vezes, são seres que de alguma forma a gente já se cruzou no mundo espiritual, alguma coisa aconteceu e criou esse sentimento, né? Então cabe a nós executarmos isso que Jesus fala: amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, para que a gente consiga de verdade sanar o nosso coração, né? Curar o nosso espírito e sair daqui melhorados. É difícil? Claro, é sempre muito difícil, tudo aqui é muito difícil, mas é exatamente esse o valor do aprendizado, né? É você se sacrificar, fazer o seu melhor para que você possa um dia sair daqui melhorado. O que eu senti hoje de falar é isso, né? Que a gente precisa ter esse olhar mais profundo sobre tudo o que está acontecendo, não só dentro da sua casa, no mundo todo, né? Existem questões aí muito complexas no mundo que tudo está relacionado com a nossa vivência espiritual, como humanidade, como individualidade. Então é isso, gente. Que Jesus nos abençoe, que o nosso domingo seja muito abençoado. Hoje sim, que assim seja. Agradecemos, Senhor, esses momentos únicos, que eles sejam bem aproveitados para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que através dessas energias balsâmicas possam chegar ao coração daquele nosso irmão em qualquer canto em que se encontrar, em qualquer condição, que todos recebam o envolvimento amoroso, o alento para suas tristezas, paz nos seus corações para suas revoltas, para suas tristezas e frustrações. Que possamos elevar o nosso olhar sempre em direção ao nosso Mestre Jesus, para que sempre essas vibrações amorosas cheguem em todo canto de todo o nosso planeta, em todos os corações. Que assim seja. E agradecemos então mais uma vez aos amigos espirituais, ao nosso querido Mestre Jesus, pela oportunidade que Ele nos ofereceu de mais uma vez estarmos aqui, procurando aprender, trabalhar e servir. Possamos, Jesus, ao sairmos dessa casa, levar em nosso coração essas energias que nos fortalece, que nos anima e que nos estimula, Jesus, a continuar caminhando, trabalhando e servindo. Que a Tua paz esteja sempre presente, principalmente naqueles momentos mais difíceis, Jesus, que nós possamos nos recordar das Tuas lições amorosas. Que assim seja.